Comportamento homossexual entre animais é subnotificado da ciência, diz estudo. Observação desse comportamento entre animais do mesmo sexo data do século XVIII e XIX, mas a pesquisa sobre o assunto só progrediu dos séculos XX e XXI. Dois elefantes africanos machos exibem comportamento homossexual em Tsavo, Quênia. O comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo foi observado em mais de 1.500 espécies animais, mas um novo estudo descobriu que ele está sendo grandemente subnotificado pelos pesquisadores. Observação desse comportamento entre animais do mesmo sexo, como montagens sexuais e toques genitais, data do século XVIII e XIX. No entanto, a pesquisa sobre o assunto só progrediu dos séculos XX e XXI. Em um estudo publicado na quinta-feira, revista Plozone, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Toronto, Canadá, na Universidade de Norte-Oeste, nos Estados Unidos e na Universidade de Varsóvia, Polônia, descobriu que os especialistas que estudam o comportamento animal estão subnotificando e raramente publicando suas observações sobre o comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo. O estudo entrevistou 65 especialistas e descobriu que 77% deles observavam comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo das espécies que estudaram. Apenas 48% coletaram dados sobre esses comportamentos e ainda menores. Apenas 8% publicaram artigos sobre essas descobertas. Muitos responderam relatando que a falta de registro de dados ou de publicações sobre SSSB, comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo, da sigla em inglês, se devia à percepção de que era muito raro, disse Karen Anderson, doutorando em antropologia evolutiva da Universidade de Toronto, que liderou o estudo ACDN. Quando analisado em uma escala mais ampla, descobrimos, em vez disso, que era muito comumente observado pelos nossos participantes da pesquisa. A noção de que esses comportamentos sexuais são raros no reino animal tem sido e continuado a ser usado em debates sobre ética da homossexualidade humana, observou o estudo. Anderson disse que o seu estudo sobre o comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo em animais descobriu que esse comportamento é de fato generalizado e natural do reino animal. No entanto, o comportamento homossexual continua a ser descoberto entre diferentes espécies. Em 2018, foi registrado o primeiro relato de sexo entre macacos-aranhas macho. Nesse mesmo ano, 2 pinguins de Gentoo macho fizeram manchetes por adotarem um ovo que havia sido abandonado por um casal de pinguins macho-fêmea. O campo parece estar maduro para futuras pesquisas das espécies identificadas como envolvidas em comportamento entre indivíduos do mesmo sexo. Na pesquisa, quase 39% não tinha relatos anteriores desse comportamento, segundo os autores. George Davis, escritor de ciência do Museu de História Natural de Londres e autor do livro A Light Guide Natural História, uma pequena história natural gay, não ficou surpreso com a descoberta do estudo, mas disse que achou bastante empolgante ter os dados para provar esses números. O comportamento homossexual foi oficialmente registrado para cerca de 1.500 espécies de animais, mas acho que por muito tempo a maioria das pessoas suspeitou que isso provavelmente era uma subestimação enorme, disse ele assim ele, porque é encontrado em quase todos os ramos da árvore evolutiva, desde besouro e borboletas até lagartos e esquilos. Ao identificar essa lacuna da pesquisa, Anderson diz que espera que outros mamalogistas sejam encorajados a publicar seus estudos sobre comportamentos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo. Por que tal subnotificado? Embora os autores tenham levado a hipótese que desconforto ou razões sociopolíticas possam contribuir para a subnotificação dos comportamentos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo, eles não encontraram esse motivo entre pesquisadores que entrevistaram. Em vez disso, os entrevistadores
Os entrevistados disseram que isso poderia ocorrer porque esses comportamentos sexuais eram raros ou não eram uma prioridade de pesquisa para seus laboratórios. A maioria de suas observações seria considerado anedótica em vez de resultado de um estudo sistemático, tornando as revistas científicas menos inclinadas a publicar suas descobertas. Davis acrescentou que existem outros obstáculos que dificultam a documentação dos comportamentos entre indivíduos do mesmo sexo entre animais. Historicamente, houve definitivamente medo entre pesquisadores que se publicassem sobre esses comportamentos poderiam então ser associado a esses comportamentos, disse ele, embora isso tenha melhorado com o tempo. Outro desafio para os pesquisadores é que quando observam atividades sexuais em espécies, nem sempre é claro o sexo do animal. Há uma suposição subjacente de que quando estão vendo isso, estão assistindo a um macho e uma fêmea, disse Davis. A maior conclusão dessa pesquisa é que comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo é amplamente observado entre os mamíferos, mas não amplamente relatado, explicou Anderson, que acrescentou que isso poderia ser verdade para outros comportamentos que são percebidos como raros, mas são encontrados com mais frequência quando observados em uma escala mais ampla.